Bom dia a todos. Estamos aqui para uma aula do sexto ano. Comigo está a professora Sandra. Bom dia, Sandra. Bom dia. Então vamos ter a aula do sexto ano, né? E vamos solicitar alguns materiais, uma bola e uma cadeira. Com Tá você, marcado. Sandra. Bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema, esporte de marca e invasão, tá? Mas para essa aula a gente vai precisar de uma bola e uma cadeira, como o professor Luiz Fernando falou, tá? E aí, hoje eu trouxe um exemplo para quem não tiver bola, né? Alguns movimentos não vai dar para fazer, mas para pegar duas meias e fazer uma bola de meia, tá bom? Vocês terão 2 minutinhos para buscar o material. Vamos lá? Vamos lá? Então, vocês conseguiram, né? Para quem tem a bola, nós vamos utilizar a bola, tá? E para quem conseguiu fazer uma bola de meia, né? Dá para fazer alguns exercícios com ela, vai utilizar a bola de meia, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Próximo PPT, por favor. Então, como eu falei, o nosso tema de hoje é a continuidade do tema do bimestre, que é esporte de marca e invasão, né? Nas aulas anteriores, nós tratamos da valorização do trabalho coletivo e do protagonismo nesses esportes, tá? Hoje, a habilidade que nós estamos trabalhando é, próximo PPT, planejar e utilizar estratégias para solucionar os desafios técnicos e táticos, tanto nos esportes de marca e invasão, como nas modalidades esportivas escolhidas para praticar. Tá? Próximo. Porém, essa habilidade ela é muito ampla, né? Nós temos que discutir os desafios técnicos, os desafios táticos. Tá? Hoje, o foco da nossa aula vai ser identificar os desafios técnicos das modalidades esportivas estudadas. Tá? Então, nós vamos retomar duas modalidades que nós já vimos anteriormente. Ok? Para dar o pontapé da nossa aula, nós vamos discutir em torno da seguinte questão, né? Qual a importância da técnica no esporte, né? Por que vocês acham que a técnica é importante? O que é técnica? Vocês sabem o que significa? Então, vocês vão fazer a interação por meio do chat, tá bom? Nós vamos abrir o chat para que vocês consigam colocar o que vocês acham. Vamos lá, vocês têm 2 minutinhos. Lembre-se, foco no chat para que a gente consiga considerar as colocações de vocês, ok? Mais 2 minutinhos.
Então, tivemos algumas interações, né? A Eduarda está falando que não sabe, né? Então nós vamos descobrir isso juntos, né? E tem várias pessoas falando que é a estratégia, né? Que serve para estratégia, a técnica, né? E, e tem alguns falando que melhora o desempenho, é, que mais? Para proteger a bola, exercitar o corpo para se movimentar. E aí, Sandra, o que você acha? Ah, muito bem, já estão sabendo bem a respeito da técnica no esporte, né? Para a gente entender essa aula, a gente tem que compreender dois conceitos. Lembra que a habilidade trazia técnica e tática, né? Hoje o nosso foco é a técnica, tá? E aí, a próxima aula, a gente vai tratar especificamente da tática. Mas uma depende da outra. A gente vai descobrir ao final das duas aulas, tá bom? Então, assim, a técnica, ela está relacionada aos movimentos realizados pelos jogadores, pelo atleta, né? Por exemplo, a gente chama de fundamentos. Né, Fernando? No voleibol a gente tem, por exemplo, a manchete, nós temos o toque, no handebol a gente tem o passe, o drible, né, tem a recepção, né? Então a técnica, ela nos permite realizar o movimento com mais eficiência e com economia de energia, né? O movimento mais limpo que a gente diz, tá bom? E o outro conceito que a gente tem que entender para tentar distinguir os dois é a tática. O que é a tática? A tática são movimentos realizados em conjunto pelos jogadores de uma equipe para marcar pontos ou defender-se do ataque da equipe da adversária. Então, a tática é o estudo, é a organização, são as estratégias de jogo utilizadas pelos jogadores na hora do jogo, tá? Então, assim, vão colocando aí nas próximas interações se vocês entenderam. O primeiro ponto é entender a diferença entre técnica e tática, tá Ô, bom? Sandra, e vem um pouquinho do que o Lucas e o William estão falando. O William está falando que serve essa tática para fazer a abertura durante o jogo para conseguir marcar o gol. E o William falando que é o trabalho em equipe, que ela serve para desenvolver o trabalho em equipe. A tática, né? A A tática, tática, isso. isso mesmo. Só que aí hoje a gente vai focar na técnica. O legal é descobrir se vocês conseguirem entender a diferença entre técnica e tática, né? Uma vai depender da outra, mas é importante a gente compreender esses conceitos, tá bom? Então, a técnica está relacionada aos movimentos e a tática está relacionada mais às estratégias utilizadas dentro do jogo. Tudo bem? Para aguçar nosso olhar, a gente vai propor outra atividade, tá? Mas antes a gente tem que entender que a técnica junto e a tática, elas proporcionam a eficiência do movimento e a melhor organização dentro de quadra, tá? Então, assim, a tática sempre vai depender da técnica, não é isso? Por quê? Porque não adianta eu ter uma boa estratégia e não ter condições de realizar o movimento. Inclusive, acho que quanto mais tem jogadores que têm uma técnica mais apurada, melhor fica a tática desenvolvida, não é isso? Com certeza, a melhor estratégia vai acontecer de forma, né? Não adianta eu prever dar um passe lá para o jogador lá próximo da quadra adversária, né? Se eu não tenho condições de realizar um passe longo, certo? Né? Então, assim, Exatamente. por isso que a tática sempre vai depender da técnica, tá? Por isso que a gente trouxe primeiro a técnica, tudo bem? Então, vamos aguçar um pouco o nosso olhar sobre a técnica. Vão passar algumas imagens, né? As imagens vão ficar passando, certo? Então, a primeira imagem, eu tenho uma mão segurando uma bola, certo? A segunda imagem, eu tenho uma pessoa saltando com uma bola na mão. A terceira imagem, eu tenho uma pessoa segurando a bola com as duas mãos acima da cabeça, ok? A quarta imagem, eu tenho uma pessoa saltando, ultrapassando o quê? Uma barreira, né? Então, ela dá um pulo para ultrapassar essa barreira. A quinta imagem, eu tenho uma pessoa saltando muito alto para ultrapassar o quê? A gente pode também chamar de uma barreira, um obstáculo. Ela salta apenas com o corpo, né? E ela está na posição, ela está ultrapassando essa barreira de costas. E na sexta imagem, nós temos uma pessoa realizando um salto na areia, tá? O que é para vocês fazerem? É para vocês analisarem essa imagem, dizer que esporte nós estamos tratando nessa aula, né? E nós temos dois esportes, tá? Quais são os nomes desses movimentos apresentados nessa imagem? Né? Então, nós temos movimentos de um esporte e temos modalidades de outra. Né? Então, você coloca a primeira imagem, esporte tal, movimento chama-se tal. Segunda imagem, esporte tal, movimento tal. Tudo bem? Coloque aí, participe no chat, tá? Vamos lá, mais 2 minutinhos.
Vamos lá? E aí, conseguiram identificar? Por que essa análise de imagem? O primeiro ponto para a gente entender a técnica de um esporte, né, ou de uma modalidade, é a gente entender que movimentos compõem esse esporte, né? Então, por exemplo, na primeira imagem, o que a gente tinha? A gente tinha o movimento do handball, né, que a gente chama do quê? De empunhadura, certo? Na segunda imagem, nós tínhamos uma moça realizando o quê? Um arremesso, né? A gente pode até falar que é um arremesso e suspensão, mas a gente não vai dar detalhe agora dos tipos de arremesso, mas é um arremesso do handball, tá? E na terceira imagem, é do handball também, ela estava segurando a bola, a gente fala que ela estava realizando o fundamento de recepção, tudo bem? Então, as três primeiras imagens relacionam-se ao esporte, ok? A quarta imagem, a gente tinha uma corrida, né, com obstáculos, ou uma corrida com barreiras, tá? Que é do esporte atletismo. A quinta imagem, nós tínhamos uma pessoa realizando o salto em altura, que é uma modalidade do atletismo. E a sexta imagem, nós tínhamos uma pessoa realizando um salto à distância, que também é uma modalidade do atletismo, né? Então, é preciso a gente compreender o que compõe os esportes para a gente entender a técnica desse esporte, tá bom? Então, agora a gente vai focar um pouco na técnica do handball, né? Então, por exemplo, como que eu tenho que realizar uma empunhadura no handball? Né? Tem a descrição do movimento. Como se faz uma empunhadura? Como eu entendo esse movimento, certo? Então, a empunhadura ela é realizada segurando a bola na palma da mão e apertando-a, fazendo pressão com as pontas dos dedos, né? Então, como que é? Como a imagem nos demonstrava, né? Então, eu seguro a bola, né, na palma da mão, fazendo pressão com as pontas do dedo, ok? Tá? Então, essa é a descrição da empunhadura. Aí, a gente tem a descrição de outro movimento. Próximo, por favor. Que é da recepção. Né? Como deve ser feita a recepção? A recepção deve ser feita sempre com as duas mãos paralelas e ligeiramente côncavas, em forma de concha, voltadas para a frente. Tá? Então, essa é a descrição. Nossa, professora Sandra, que difícil, né? Já pensou ter que decorar toda essa descrição de movimento, Fernando? Não é verdade, complicado? Sam. E ó, até chegar algumas integrações um pouco com atraso e o pessoal está acertando, viu, os movimentos que estavam nas imagens. Estão falando da corrida do obstáculo, do atletismo, do handball. Tá bem legal a integração aqui. Legal, vocês já estão no pontapé de entender como que funciona a tática e a técnica dentro dos esportes, certo? Se eu entender como funciona dinamicamente um esporte, com certeza eu consigo analisar qualquer outro esporte, né? Seja ele de invasão, de marca, de rede ou parede, tá bom? Então, assim, mas eu preciso decorar? Eu preciso saber, a empunhadura é isso, a recepção é isso, o passe eu tenho que fazer, né? Tem que apoiar o pé contrário à mão, né? Não, né? Não é assim que a gente aprende os movimentos do esporte. A gente aprende o que? Vivenciando, né? Então, as experiências desses movimentos é muito importante, tá? Lembra, nas outras aulas, eu sempre falava, vamos fazer educativo, é o termo que eu uso, né? Seria uma maneira assim, entre parênteses, maneira Sandra de falar, de educar o movimento. Então, esse educativo serve para a gente organizar melhor o corpo, né? Dentro do jogo, tá? Então, quando o seu professor fala assim, vou passar um educativo para melhorar o passe, né? Então, se dedique à vivência desse educativo, né? Às vezes a gente fala assim, é repetitivo, mas é essa maneira que o nosso corpo aprende, é fazendo, tá? Então, assim, não se preocupe, é legal você saber como é a descrição do esporte, mas não é por meio da descrição que você vai aprender a técnica do movimento, né? É por meio da experiência, tá? Então, por isso que a gente insiste aqui em trazer vários educativos para a gente o quê? Para a gente vivenciando várias formas de realizar o passe, ou realizar a recepção, ou realizar o drible, tá bom? Né? Então, no handball, a gente tem os 5 principais movimentos, que é o passe, a recepção, o drible, me ajuda aí, Fê, a empunhadura. E esqueceu. E o arremesso? E o arremesso, isso mesmo. Lembrando que o arremesso ele tem diferentes formas de fazer, tá bom? Então é legal a gente ver uma descrição como que faz, mas é importantíssimo para a gente aprender a realizar o movimento com mais eficiência e economia de energia. A gente está falando da técnica. Né? A técnica nos permite realizar o movimento mais perfeito, que vai nos auxiliar dentro do jogo, tá? É experimentar os movimentos, ok? Então, vamos
parar de falar um pouco, né? Aí tem duas questões na tela, mas a gente ainda não vai apresentar essas questões, certo? A gente vai passar alguns educativos do handball agora, mas durante a hora do movimento, a hora que vocês estiverem fazendo, eu gostaria que vocês pensassem em duas questões, né? Analisar a dificuldade em realizar o movimento. Qual de movimento você teve dificuldade em realizar? Ah, então eu tive dificuldade em realizar o passe, eu tive dificuldade em realizar o movimento relacionado ao drible, tá? E depois, o que você poderia propor para sanar essa dificuldade? Eu posso propor uma nova atividade, eu posso propor fazer um movimento mais devagar e ir acelerando, tá? Então eu quero que vocês sintam o movimento e vocês se analisem dentro dos movimentos que nós vamos passar aqui. Tudo bem? Tá? Vamos lá? As duas bolas, né? Ou pode usar a bola, né, que você tiver, ou a bola de meia, tá bom? Então vamos lá, o Fernando, meu aluno, aqui para me ajudar, tá? Então primeiro a gente vai fazer o movimento de arremessar a bola no chão, né, e segurar com as duas mãos. Vamos fazer com uma mão 5 vezes. Troca a mão. E com a esquerda, não vai muito bem. Sim. 5 vezes, ok. Né? Agora a gente vai trabalhar de novo um pouco a empunhadura, tá? Então a gente vai lançar rápido a bola de uma mão para outra. Lembra a mão em forma de conchinha, né? Lembra aquelas dicas que nós falamos da empunhadura. Ok? Continua aí, Fernando. Faz mais um pouquinho. Já estou cansado, poxa. Estão fazendo aí com a gente em casa? Lembra? Faça o movimento para você perceber o que você teve mais dificuldade em realizar ou não teve, tá? Ok? Agora a gente vai lançar a bola. Fernando, vira de costas, por favor. De costas para... De costa para isso. Aham. Aí ele vai lançar a bola de um lado e vai virar e receber do outro, tá? Isso, lançando para trás, né? Sempre trabalhando frente e trás. Não pede para jogar para o outro lado. Aqui a gente está jogando um pouco baixo por causa do teto, mas aí se vocês puderem, lembra que o movimento do giro, né? Tem que jogar um pouco a bola mais alto. Ixi! Vai. Você falou Devagar. mais alto, eu obedeci. Aí. Ok. Pronto, tá? Agora, o Fê só vai quicar a bola no chão, certo? E quando eu realizar uma palma, ele vai acelerar o movimento, tá? Para frente e para trás, acelerando. Tudo bem? Começa devagar. Acelera. Só quando eu... Só quando bater a palma uma vez só? Isso. Vai. Fernando trocou a mão. Pronto. Ai, você me cansa mais. Agora o Fê vai sentar no chão, certo? Perninhas. Ele vai começar a quicar a bola devagar e vai levantar. É só esse o movimento. Tudo bem? Será que ele consegue? E vocês? Senta. Quem tá com dificuldade, vai, ó, sem deixar parar. Esse é mais difícil. Trocar de mão, vai, vamos ver. É importante sempre trabalhar os dois lados do corpo. O Fernando trocou de mão. Se tá fácil, tenta levantar sem apoiar a mão, tá? O Fernando, ele tá apoiando a mão. Vou contar para vocês. Eu não consigo levantar se apoiar a mão, É gente. brincadeira.
Ok? Agora a gente vai realizar alguns movimentos relacionados ao salto. Então a gente realizou alguns movimentos relacionados ao handebol, agora a gente vai realizar relacionado ao salto. É claro que para saltar, gente, ou para correr, a gente tem que trabalhar todo o corpo, tá bom? Mas como aqui a gente não tem um tempo longo, assim, a gente vai trabalhar algumas atividades para trabalhar a impulsão, tá? Fê, pega a sua cadeira, por favor. Isso, coloca. Então, o que vocês vão fazer? Lembra da cadeira? Né? Vocês vão sentar, levantar, ó, senta, levanta o pé, quando salta. Senta, levanta o pé e salta. Isso. Levanta. Faça uns 10 aí. Vou deixar o Fernando fazer só 5, tá? Que senão depois ele não consegue continuar. Perdi a conta, Sam. Pronto, tá bom. Tá? Agora a gente vai realizar só saltos, certo? Quer na lateral, Fê? Acho que é melhor. Melhor, né? Isso, mais uma vez. Trocou. Ok. Agora a gente vai realizar salto. A gente salta com os dois. Depois a gente vai saltar apoiando só em um pé e vai tentar manter o equilíbrio, certo? Salta com os dois. Ok? Apoia os dois pés. Salta. Apoia um pé. Salta. Apoia os dois. Voltando, apoia o pé contrário agora, tá? Trocou o pé de apoio. Vai. Com a esquerda é mais difícil. Pronto. E para finalizar, nós vamos realizar um salto, né, mais longo e apoiar, certo? Com o pé. Tudo bem, Fê? Tudo. Apoia, pronto. Agora troca o pé de apoio. Isso, mais uma vez. Trocou. Isso, obrigada, Fernando. Sempre ajudando aí a gente na aula, tá? Então, quais movimentos vocês sentiram mais dificuldade em fazer? Escreva aí para a gente no chat. E como você faria para sanar essa dificuldade, né? Por exemplo, no movimento de sentar, eu agacharia primeiro, depois ia para o sentar. Pensa um pouco como vocês se organizaram no movimento e quais dificuldades vocês sentiram, tá bom? 2 minutinhos.
Olá, estamos de volta. Sandra, estamos tendo muita interação aqui, ó. Tá bem legal. Tem gente falando que não teve nenhuma dificuldade, é o caso do Vitor, da Isabela. A Mari disse que já cansou muito. A Júlia falou que o mais difícil foi bater a bola, sentar e levantar, continuando batendo essa bola na sequência. A Bianca falando que o cuidado é fundamental. O Felipe está dizendo que a aula está muito da hora, a linguagem que os alunos falam, né? Muito da hora. A Melissa, minha mãe não deixou fazer, que ia quebrar tudo aqui em casa. Mas tá por aí. E falando também que o último exercício de saltar e equilibrar também foi Foi difícil, Sam. difícil. Então, o que é legal é a gente não só identificar a dificuldade, mas como eu melhoro essa dificuldade, né? É um primeiro ponto para a gente avançar na questão da técnica, tá? Então, eu sei como faz o movimento, agora eu estou vivenciando, né? E como que eu avanço em relação a isso? Por isso que é legal a gente propor como que eu soluciono as dificuldades, né? Se está difícil saltar e equilibrar, como que eu vou conseguir? Então, é realizando mais movimentos relacionados ao equilíbrio e o salto que eu vou conseguir melhorar a técnica desse movimento, tá bom? Ok? Próximo slide, por favor. Né? Agora, a gente falou um pouco dos movimentos no handball, né? Sim. Agora, eu e o Fernando, a gente vai correr um pouquinho aqui. O que eu gostaria? Não vai ter interação de 3 minutos, tá bom? A gente vai ficar correndo e vocês vão colocar aí no chat. Como que o meu corpo faz para correr? Percebe-se. Como que o braço se movimenta, como que as pernas, né? O tronco. Vamos lá? Sam, mas tem que correr junto, né, para entender, né? Exatamente. Vocês fazem um momento de observação, primeiro observando eu e o Fernando correndo aqui, depois vocês façam uma corridinha aí básica em casa, tá? Pode ser parado ou se movimentando, certo? E aí vocês colocam aí como que o corpo se organiza, né? Vão colocando aí no chat, tá? Não vamos ter um momento de interação, tá bom? Vamos lá. Se movimentando. Bem legal, ficou. Agora corram com o Fernando, né? Ah, você parou, Sam? Eu parei. É que eles estão. Isso de ser aluno é cansativo, hein? Acho que já deu para observar bem o Fernando, né? Vamos deixar ele descansar um pouco. Como que o corpo dele se organizou para realizar a corrida, né? Como a gente não tem interação, a gente vai dar prosseguimento, aí vocês vão colocando aí no chat, né? Como mover o braço, como mover as pernas, né? Próximo slide, por favor. No atletismo, a técnica está relacionada aos movimentos de saltar, correr, arremessar e lançar. A grande questão é como que eu melhoro, né, a organização do meu corpo realizando esses movimentos. Então, lembra, na aula passada a gente fez bastante movimento para a corrida, né? Elevação de joelho alto, elevação de joelho baixo, né? Fizemos movimento só com o tornozelo. Todos esses exercícios que eu, particularmente, Sandra, chamo de educativos, né? Ele vai me auxiliar o quê? Na hora de correr. É como esses exercícios que nós fizemos anteriormente em relação ao salto. Eu não saltei na altura, não saltei a distância, mas eu estou trabalhando o quê? A impulsão, né? Então, por isso que a gente tem que se dedicar ao quê? Às experiências no movimento. É isso que vai ajudar a gente melhorar a técnica na realização desses movimentos, tá? Por exemplo, no salto à distância, a corrida e a impulsão são fatores importantes para conseguir saltar, né? Mas a gente também tem que considerar as fases do voo, as fases do salto, porque só se eu melhorar a corrida e a impulsão, como que vai ficar a minha queda, né? Como que vai ficar o meu voo, né? As fases do atletismo. Então, eu tenho que trabalhar todo o conjunto da modalidade, especificamente do atletismo, né? Aqui, no caso, o salto à distância que nós estamos tratando, tá? Então, é importante a gente se dedicar e realizar esse movimento. Às vezes parece repetitivo, às vezes parece chato, cansativo, mas é isso que vai ajudar o que a gente melhorar a nossa técnica, tá?
Ô Sam, e por falar no atletismo do salto à distância, né, o momento do voo e da queda principalmente, o que conta na metragem é o último ponto que toca. Então, se você não tem uma queda bem apurada, você vai tocar o braço lá atrás para se apoiar e vai perder uma boa metragem de salto, não é isso? Sim, né? Então, assim, e tem aquele momento também que a gente, por exemplo, se a gente corre demais e pisa, né, na faixa lá na hora de saltar, né? Então, tudo isso, todos os exercícios que a gente faz vai nos educar para realizar esses movimentos no atletismo, tá? Então, assim, o que a gente tem que entender? Por que, Sandra? Sandra, mas eu só quero jogar. Por que eu tenho que entender de técnica? Né? Eu não vou ser técnico, né? Por quê? Porque você se entendendo enquanto jogador, enquanto técnica, você vai realizar o movimento com maior economia de energia e maior eficiência, né? Por isso que a gente fica repetindo exaustivamente para é importante a experiência que você tem em relação aos movimentos, né? E isso não só se tratando do handball ou do atletismo que a gente está falando hoje, se tratando de qualquer esporte, né? Então, assim, qual que é a proposta para vocês hoje? Qual é o desafio? Assistir, se puder, um jogo de handball ou uma competição de atletismo e olhar que movimentos, né, no handball, que movimentos os jogadores mais realizam ali, né? Como eles realizam esses movimentos, né? Como que é a técnica dos jogadores, tá? Como a forma de execução, por exemplo, da recepção, que tipos de arremesso eles realizam, que tipos de passe eles realizam, tá? E no atletismo, né? Como que o corpo se organiza para saltar, né? Como ele se organiza para correr, para saltar, para realizar o salto à distância ou o salto em altura, tá? Como que é a corrida com obstáculos ou corrida com barreiras? Você tem que correr também e saltar, né? Você está ali na velocidade, tem que transpor uma barreira ou um obstáculo, tá? Então, Exatamente. como que eu aguço? Não é tão fácil a gente perceber a técnica, né? Mas a gente vai estudar isso no esporte, nas lutas, né? Então a gente ter esse olhar sobre o que é a técnica, né? E como que eu consigo facilitar essa aprendizagem é observando o esporte, assistindo jogos e percebendo isso. Quais são os principais movimentos de cada esporte ou de cada modalidade, tá? Então, assim, a técnica, ela vai nos auxiliar o quê? Na eficiência do movimento, né? Que mais para frente ela vai se traduzir o quê? Na tática, que a gente vai tratar na aula da semana que vem, tá? Então, assim, eu preciso entender bem o que é a técnica, né? Para conseguir compreender a tática mais lá na frente, tá bom? E lembre-se, a tática vai depender muito da técnica. Eu preciso ter possibilidades de realizar o movimento para ter uma ação tática eficiente, tá bom? Então, essa aula, gente, a gente está chegando ao fim, né? O que eu gostaria que vocês falassem aí para a gente no chat é se vocês compreenderam o que é técnica mesmo, que a gente vai precisar para a próxima aula, a gente vai retomar um pouquinho, tá? Mas faça essa observação no esporte, tudo bem? Fernando, quer fazer alguma colocação? Oi, Sandra. É exatamente o que você falou, né? A partir do momento em que o aluno compreender o seu corpo e o movimento corporal que ele está fazendo, melhorando o seu movimento corporal, mais ele vai apurar sua técnica. E a técnica para você apurar é exatamente isso: repetição e treino, repetição e treino. E com isso ele vai melhorando cada vez mais o seu desempenho. Isso. E aqui a gente está tratando de dois esportes, que é o handball, que é um esporte de invasão, lembra? Né? Que aí uma equipe tem que invadir o campo da outra para acertar um alvo, fazer um gol, e o esporte de marca, que você estabelece uma marca, né? É estabelecida uma marca, que é o atletismo. Então você tem que saltar mais alto, você tem que saltar mais distante, você tem que correr mais rápido, tá? Então não esqueça, sempre que a gente está trabalhando com as classificações do esporte, hoje especificamente é do handball e o atletismo. Então, a proposta é que vocês aguçem o olhar de vocês, né, sobre a técnica do handball e do atletismo, tá bom? Próximo slide, por favor. Então, nessa aula, o que nós vimos? Né? Nós vimos o conceito de técnica e tática. É importante vocês, depois da aula, anotarem o que vocês compreenderem sobre as duas, tá? Realizamos alguns movimentos do esporte, né? Analisamos as nossas dificuldades em realizar esses movimentos, mas é importante que vocês, além da dificuldade, proponham sugestões para melhorar essa dificuldade, tá bom? E nós olhamos como se organiza o corpo na corrida, né? Então, a gente viu que os braços têm que ser simultâneos, tem que trabalhar
ao contrário da perna, tem que ter movimentos harmoniosos. O calcanhar, né, vai depender o que? A elevação do calcanhar vai depender da velocidade, tá? Então, assim, na corrida, agora vale a gente olhar para as outras modalidades do atletismo, o salto à distância, o salto em altura, tá bom? Então, faça a anotação do que é técnica e tática, que vocês compreenderam, tá? E até a semana que vem.